Buenas! Bom! Quinta-feira! E hoje nós temos um baita convidado especial. Para você que vai assistir essa live depois, começa a parar para pensar. Você vê o tanto que o cara é organizado. Esse sim, hein? Esse sim, ó, Gustavo. Pensa num cara que é organizado. Seja bem-vindo, Gustavo, Mauro. Nem começou a live direito. Isso não é... Mazu, eu tô fazendo live faz o quê? 2 semanas. E é a primeira vez que acontece isso. Que é o quê? Nem começou a live direito e o nosso convidado já está aqui. Só para vocês terem uma ideia do tanto que o cara é organizado. Pessoal, a gente já está começando. Eu só convido cada um de vocês aí para clicar no aviãozinho, a gente mandar para outras pessoas. A gente vai estar com um dos caras que, primeiro, é um dos maiores especialistas na área de marketing. E, além disso, eu tenho a honra de poder falar para várias pessoas, né, declarar para o mundo que todo mundo tem um mentor na área profissional. Né? O Bruno, o Mauro, o Gustavo, cada um tem o seu mentor na área profissional. Esse foi o meu mentor e eu fiz questão de trazer ele aqui em primeira mão para poder compartilhar a experiência dele aqui conosco. Então, deixa eu convidar a turma aqui para a gente já poder ir começando. Mauro, como é que estão as coisas por aí? Conte-me. Estão conseguindo aí um dia de cada vez? Quando vocês vão, a gente vai iniciando. Aí, dedinho até cansou. Fala que tal, Gabi, seja bem-vinda também. Que bom, pessoal. Então, Danilo, boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu, na sequência, agora vou chamar o Rodrigo Mazu para poder compartilhar conosco a Alexandra. Alexandra, você vai conhecer um cara aqui hoje que tomara que vocês tenham a oportunidade de se conhecer pessoalmente. O cara, ele é sinistro, como dizem, né? Mazu, deixa eu te chamar. Vem para cá. Bora compartilhar aí com essa turma. Um excelente início de tarde. Para começar bem o nosso início de tarde, a gente tem um convidado aqui que o cara é fera na área no mundo do marketing. Enquanto ele está se conectando... Deu certo? Deu certo. Só e aí, gente, tudo bem? Eu estou ouvindo bem o teu áudio, ainda só não estou te vendo. Fala, Gabs. Bom, seja bem-vindo. Agora sim. Pessoal, esse é o Rodrigo Mazu. Brinquei com ele que eu falei assim, olha, só assim para a gente conversar nessa correria, né? Então vai ser bem um bate-papo. E eu quero trazer para vocês, antes das boas-vindas, e passar para ele também se apresentar. Meus caros, há mais ou menos uns 7 anos atrás, um pouco mais, uns 8 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer esse cara. E a liderança dele fez com que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje. Então, Mazu, eu tenho instigado algumas pessoas, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, parece coisa motivacional, mas a reconhecer outras pessoas. E eu quero te reconhecer pela pessoa que você é, foda, profissional que inspira na área de marketing, um cara, né? Começamos a live 1 hora, era 12h59, ele já estava aqui. Eu liguei para ele antes e falei, Mazu, como é que você está? Ele falou, cara, eu estou pronto já. E como assim, cara? Né? Então, o profissional que você é, a pessoa que você é, eu te falo que é um prazer te conhecer e obrigado por toda a transformação que você fez na minha carreira profissional. Tamo junto. Seja bem-vindo. Não tenho nem o que dizer, só obrigado pelas palavras, cara. Obrigado mesmo. Você também é um puta de um profissional, né? Que bom, isso é bom. Mazu, vamos então dar as boas-vindas para o pessoal que está aqui nos seguindo, que vão assistir essa live depois. Se apresente. Quem é o famoso Rodrigo Mazu? Conta um pouquinho da sua trajetória e aí depois eu vou conduzir o nosso bate-papo. Bom, eu tenho 21 anos, estou fazendo esse ano 21 anos de carreira. Eu já passei por várias empresas de vários segmentos, passei por indústria automotiva, por telecom, empresa de cervejas, pela GRPcom, empresa de pesquisa de mercado, foi onde eu conheci o Gustavo. Agora OVD, né, em ferramentas, e eu estou agora enfrentando aí, eu vou assumir um novo desafio na empresa da Arnel, que é uma empresa de embalagens de EPS, né? Mazu, trajetória sinistra. E se eu puder, assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso assunto central, que é para aquelas pessoas que cogitam vender um dos seus bens mais valiosos, que é o conhecimento. Mas antes de falar sobre isso,
Eu gostaria que você trouxesse uma ótica, nós nem combinamos essa pergunta, mas na tua visão, como que o marketing, nesse momento, pode ajudar as empresas? Depende do aspecto que você está falando. Tem um aspecto que eu acho que é bem importante, que a gente não pode deixar de mencionar, que é o social, que realmente a pandemia é uma coisa completamente atípica, completamente fora de qualquer planejamento, né? Eu vou dar um exemplo que eu vi de uma ação muito legal do McDonald's, que vocês devem ter acompanhado, que os caminhoneiros, que são os caras que a gente come por causa deles, os produtos chegam nas prateleiras por causa deles, e eles realmente não são valorizados. Esse negócio de fechar tudo, fecha tudo, os caras estão na estrada, os caras não têm o que comer. E aí, agora que está começando a abrir estão deixando abrir um restaurantinho na beira da estrada, alguma coisa ali ou outra. Mas o McDonald's pegou uma oportunidade como essa, útil ou agradável. Então, ele trabalhou a marca dele e, ao mesmo tempo, ele contribuiu para a sociedade, entregando alimentos, entregando lanches para os caminhoneiros. Então, eles pegaram vários pontos nas estradas, colocaram assim, caminhoneiros, aqui lanche para vocês. E aí os caras começaram a parar na estrada e recolher o lanche. Então, está efetivamente ajudando de verdade, né, a sociedade, nesse momento que a gente está passando, sem deixar, na verdade, fomentando a própria marca, né? Então, o marketing nesse aspecto bem interessante. Outra parte, olhando apenas mercadologicamente falando, eu acho que assim, existem canais, muitos, você vende, dependendo do segmento que você vende para diferentes canais, diferentes tipos de clientes. E tem tipos de clientes que tem que fazer uma avaliação, uma análise que diferentes tipos de clientes, quais são aqueles que mais caem, aqueles que menos caem. E você tem poucos esforços hoje, você tem poucos braços, poucas ferramentas, pouco orçamento, porque as pessoas estão faturando 30% do que estavam faturando. Os seus esforços devem ser naqueles exatamente, para manter o que aqueles, não perder totalmente aqueles que baixaram bastante, mas assim, focar mais naqueles que estão dando maior resultado nesse momento. Porque a perda de faturamento é inevitável nesse momento. Eu até brinquei com o Rafael Mendes ontem, que é um especialista também na área de vendas. Ele falou, cara, todo mundo quer saber a receita de bolo para poder aumentar o faturamento. Eu falei, é muito simples, vende álcool em gel, vende máscara, ou ser vendedor no supermercado, né? Fora isso, não tem muita escapatória. É viver um dia de cada vez, ver a movimentação do mercado. E como o Mazu falou, pessoal, eu acho importante ressaltar isso, ficar parado também não vai resolver o teu dia. Veja o que você pode fazer, né, para se movimentar, como, por exemplo, você contou a história do McDonald's. Mazu, falando um pouquinho da tua experiência no mundo da consultoria, você comentou várias experiências na área profissional que você teve. Como é que começou a tua trajetória nesse mundo da consultoria? E mais do que isso, o que te instigou? Você entrou como um consultor numa questão de oportunidade, de necessidade? Como que foi esse início lá atrás? Foi útil ou agradável. Começou quando? Em 2006 para 2007, quando trabalhava na GRPcom ainda, eu era gerente de inteligência de mercado lá do grupo. E foi a primeira vez que eu fui convidado pela ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio, para presidir o comitê de marketing lá. E o perfil das empresas que frequentam a ANCHAM para consumir conteúdos, né, que a ANCHAM produz muito, normalmente é a média empresa. Né? E eu comecei a ver que eles tinham muita necessidade sobre assuntos que, no meu entendimento naquele momento, eram assuntos mais básicos, assuntos estruturantes da empresa, assuntos de entender melhor o mercado que ele atua, entender melhor como que é o consumidor dele, como é que ele faz um planejamento de marketing, como é que ele define a estratégia que ele vai ter para o ano que vem. E eu trazia pessoas para palestrar sobre esses assuntos, né? E ali eu comecei a entender que essas pessoas elas eram carentes de ajuda. Então foi a primeira vez que aquilo ficou na minha cabeça. Ao mesmo tempo, o que estava acontecendo lá em 2007 já era a crise do jornal impresso, né? E a Globo já estava perdendo audiência para os seus concorrentes. Então eu tive que fazer um papel, eu e minha equipe lá de inteligência, a ajudar a vendas a se tornarem mais consultores de vendas do que vender espaço publicitário no jornal ou na Globo, que era mais fácil antigamente. Como que a gente fez isso?
a gente começou a fazer estudos específicos, estudos setoriais, e começou a entregar isso para os clientes em potencial. E esses clientes em potencial eram quem? Clientes médios, que eram quem antes as empresas não davam tanta importância. E aí, nessas visitas que a gente fazia com os comerciais também, a gente percebia que esses caras não tinham informação, tinham necessidades muito básicas. E aí aquilo ficou na minha cabeça, aquela semente ficou ali. Eu falei, cara, que oportunidade. Né? Porque as agências ou institutos de pesquisa, por exemplo, não dão importância para esses caras porque eles têm um orçamento pequeno. Estão sempre atrás dos maiores. E as empresas pequenas, né, não estão dando um serviço a contento para essas empresas médias. Então, é como se fossem empresas com necessidade de empresa grande, mas com orçamento pequeno. E aquilo ficou realmente na minha cabeça. Isso aqui é um nicho, cara. Isso aqui é um nicho. E foram passando os anos e eu fui construindo aquilo mentalmente, né? E aí, quando eu fui gerente lá fui da Nutrimental, me convidaram de novo para participar lá da Presidir Anshan. E aí eu fui para Anshan e aquilo se confirmou. Passaram-se alguns anos e aquilo não mudou nada, né? O mesmo retrato. Então, assim, uma necessidade, uma carência de informação, de estruturação. Então, existe uma fatia de mercado em Curitiba e no Brasil extremamente carente de formação, estruturação, de ajuda. Então, aquilo se consolidou. Então, veio a crise, eu fui desligado da Nutrimental com a crise, né? Foram feitas várias reduções e eu vi, é um momento de eu ajudar as empresas que querem se estruturar. O que eu fiz? Fiz meu dever de casa, eu fiz meu business plan, eu fiz todo o processo de branding, construí a minha marca, desenhei e comecei a atacar especificamente empresas médias. Defini até um faturamento, na época tinha um faturamento, empresas que estavam na grande Curitiba. E eu fiz uma análise, fiz uma pesquisa de mercado, eu lembro, isso foi em 2017, existiam milhares de empresas dentro daquele perfil. Ou seja, há espaço, naquele momento eu falei, cara, existe espaço para dezenas de Rodrigo Mazu aqui dentro. Então, o mercado era muito grande. Tá, então basicamente foi algo que você foi afirmando durante um tempo com a tua experiência, né? Até que em um momento acontece algo na tua vida, né, por uma conjuntura econômica. Teu caso também se associa um pouco comigo, que quando eu fiz a primeira consultoria na época do Lady Lord, o que aconteceu? Eu fui mandado embora do Lady Lord, eu fiquei até em depressão, gente. Eu não sei se você já alguém que já teve a experiência de ser mandado embora, ainda mais quando você não espera, é ruim pra caramba. Só que aí depois eu comecei a questionar assim, cara, será que foi tão ruim mesmo? Porque o que aconteceu? Alguns salões me convidaram para continuar prestando serviço e começar o trabalho de consultor. Então tudo depende da ótica que você olha. Meu Mazu, como é que você fechou a tua primeira consultoria? Porque você tinha toda essa bagagem. Aí você já tinha, claro, o teu brand, o teu perfil de cliente, mas para você fechar a primeira consultoria, qual foi as estratégias que você utilizou? Assim, eu tinha noção que assim, o content marketing, o marketing de conteúdo, ele é uma arma estratégica. E conteúdo, as pessoas pensam só em blog, em postagem nas redes sociais. Tudo é conteúdo. Eu tinha plena noção que eu tinha conhecimento e eu era um conhecimento vivo. Então, eu comecei a fazer muita palestra, comecei a me colocar à disposição das pessoas para que eu palestrasse sobre os assuntos que eu dominava. E sempre que eu ia palestrar, sempre que eu ia, ou eu frequentava eventos que eram de negócios, eu me apresentava e comecei a fazer rede de contatos e começar a me apresentar. Normalmente, também na palestra, normalmente vem pessoas que você toca justamente na dor da pessoa durante a palestra. E aí ela vem conversar com você. Então eu lembro que veio um empresário que ele veio conversar comigo, e aí ele conversou comigo e eu marquei uma reunião com ele. Eu disse, eu posso te ajudar, vamos marcar uma reunião, vamos bater um papo? Então aí eu marquei com ele, e aí a gente acabou fechando uma parceria. Então nasceu aí. E foi assim, por exemplo, que existe o BNI, né, que é uma espécie de clube de empresários. Comecei a frequentar, então, um clube de empresários. Eu, como empresa, eu também me associei à Anshan, continuei indo na Anshan, e aí como empresa, não como participante, né, dessas outras associadas.
Então, a minha empresa era associada da Anshan, comecei a frequentar. Eu também me colocava à disposição da Anshan. Olha, Anshan, se precisar de algum conteúdo, eu estou aqui. Aí eu comecei a escrever também bastante. Então, e aí eu comecei a mexer na minha rede social, eu criei a rede social, comecei a produzir muito conteúdo também, investi nisso e as coisas começaram a aparecer. E aí quando surge um cliente que puxa o outro, aí vem um novo, que você fecha um negócio. E aí, quando você fecha um negócio com um cliente, ele normalmente, se faz um bom trabalho, ele vai comentar com outras pessoas. E isso vai fomentando, vai aumentando. Então, foi devagar, mas foi dessa forma. Então, a estratégia de conteúdo foi muito importante. Eu vejo 3 pontos importantes da movimentação que você fez. Primeiro, você se colocou em ação. Né? Eu só compro de quem eu conheço. Né? Como é que eu compro de alguém que eu não conheço? Segundo, importantíssimo que você trouxe, participar de grupos, né, de associações, né, BNI, o que seja, onde que você possa estar próximo de empresários. Né? E terceiro, criar conteúdo dentro daquilo que você pode entregar, do problema que você resolve, para poder gerar o eu preciso e eu quero. Né? E olha que legal, Manu. Uma dica que eu dou para as pessoas que estão começando nesse mundo é o seguinte: cara, eu não sei como é que eu vou fazer a minha primeira venda, ou eu estou precisando vender mais consultoria. Olha para a tua mão e comece a colocar uma pessoa em cada um dos dedos que possa te apoiar. Network, gente. Se você não tem como começar, pensa quem que é a tua rede de relacionamento. Talvez o teu pai, né? Quando a gente começou a GGV lá atrás, uma das pessoas que abriu porta para nós foi meu pai lá em Minas, que conhecia um empresário aqui em Paranaguá, uma das principais transportadoras do Paraná, fez a ponte e nós fechamos o projeto. Então, talvez um familiar, um amigo, um parceiro, conversa com o teu médico, com o teu dentista. Quanto mais você trouxer essa conversa à tona, mais pode abrir novas oportunidades de vendas de consultoria. Mazu, mas eu tenho deixa eu só falar, tem uma dica bem interessante que, assim, que é o desenvolvimento da empatia. Por quê? O que eu já percebi, porque eu me meti e fazia muita mentoria de startup também. Fiz aí por algum tempo. O que eu sempre percebia, a pessoa ela tem um conhecimento, ela tem uma expertise, ela tem uma especialidade e ela quer impor isso às pessoas. Isso não vende, tá? Então, o que vende? É você primeiro tentar entender o que as pessoas precisam. Então, por exemplo, eu vou dar lá na Anshan, o que eu ouvia das pessoas, elas falam sobre dores, sobre insatisfações, sobre problemas. E aí eu ficava em casa analisando como que o que eu sei fazer, consegue ajudar de alguma forma ou eliminar ou ajudar a minimizar a dor desse cara. E é através desse pensamento que eu desenvolvia conteúdo. Entendeu? Então, se eu vou falar, por exemplo, de planejamento estratégico, eu não vou falar planejamento estratégico para fazer um planejamento. Não é isso que você vai fazer. Né? Você tem que fazer uma chamada já falando na linguagem do cara, como ele traduz a dor dele e como que aquilo pode minimizar as dores dele e trazer mais oportunidade para o cara. Então, isso é essencial. Então, você ouvir as pessoas, ouvir como elas transmitem as dores de negócios e você refletir como que eu posso traduzir, fazer o link, a ponte do que você sabe fazer, o que você sabe fazer ajuda o cara. Aí traduz isso de alguma maneira quando você se apresenta, você aperta a mão do cara, você fala, olha, eu ajudo as empresas a fazer isso, isso, isso. Então, isso é uma dica bem importante. Né? Sensacional, sensacional. Como criar empatia, né? Fazendo como se fosse um match do Tinder, né? Tem que gerar conexão entre dor e solução. Top. Exatamente. Mazu, quais foram os principais desafios que você, saindo ali até então de uma carreira CLT e vindo para o mundo de consultor, quais foram os principais desafios que você encontrou nessa trajetória? Eu acho que é fazer tudo, né? Porque eu fazia o café, era o vendedor, era o analítico, é o cara que fazia os projetos, é o cara que intermediava, fazia grupo de pesquisa qualitativa, né? Intermediava grupo de discussão, eu fazia tudo. Então, isso é complicado, né? No começo, você tem que pegar no tranco, né? Você vai, você dá umas desmotivadas no começo, fala, caraca, é muita coisa para eu fazer, mas você pega. Não se preocupe que você pega no tranco, você pega. E, fora isso, eu me vi
eu tive que aprender na marra coisas que eu tinha conhecimento mais raso. Então, assim, um exemplo. Eu tinha sempre alguém para me auxiliar no próprio marketing digital. Eu sabia a definição de estratégia, eu sabia o que eu precisava, eu sabia que alguém iria operacionalizar aquilo. Então, a operação de como que eu faço Google Ads, como que eu vou analisar justamente ali no Facebook para eu fazer um dark post, por exemplo, no Instagram. Como é que eu faço isso na prática? Eu sozinho aprendi. Né? Hoje qualquer um aprende qualquer coisa. É só entrar no Google. Né? É só não ter preguiça mental. Você faz. Então, assim, eu comecei a tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Errei, joguei dinheiro fora, mas jogava pouco, porque eu testava. E aí eu aprendi, eu falei, pô, que legal, é isso aqui. E aí e fui indo. Então, não diria nem que foi dificuldade, né? Foi no começo, mas foi legal aprender isso também. Essa frase que você falou, eu até anotei. Hoje qualquer um pode aprender qualquer coisa. É só É pesquisar no verdade. Google. É verdade. E não tem preguiça mental. É. Top. E como é que você usou lá no início? Qual que era o critério ou o método que você usava? Porque um dos grandes desafios para quem está começando o mundo da consultoria, ou né, esse tempo veio um cara que está quase 10 anos já como consultor e falou assim, cara, sabe qual que é o meu desafio? Como é que você define o preço da tua consultoria? Eu falei, nossa, essa é uma pergunta boa, porque o serviço é um negócio intangível, né, tem vários métodos. Mas como que você fazia isso? Como é que você faz a precificação da tua consultoria? Eu, na verdade, primeiro eu fiz uma avaliação dos consultores no mercado, com conversa, com contato, conversando, avaliando, perguntando, quanto que as pessoas, e sempre empresas ou pessoas que eu considerava equivalentes a mim. Então, assim, ou que era para parceiros, assim, olha, você teve consultoria com fulano, você se importa? Quanto foi a hora homem? Né? Quanto custou isso? Umas pessoas abrem, outras não, e eu fui recolhendo isso. Versus o que eu acreditava que era, versus uma avaliação que eu fazia mesmo, assim, eu como CLT, quanto que valia a minha hora homem? Né? Eu fiz um bem bolado disso tudo e cheguei ao meu valor. E aí, o valor que na prática eu também tive que calibrar, porque ali passei a ter um resultado dessa minha análise, e as primeiras, inclusive em prospecção, eu comecei a sentir que, de acordo com as tipos das empresas que eu estava começando a fechar no início, eu vi que eu precisava calibrar um pouquinho mais para baixo. Né? Então eu comecei a calibrar um pouquinho mais para baixo, né? Porque mesmo eu tendo já uma reputação como profissional, como consultor, mesmo assim, não se engane que você tem que fazer um trabalho extra. Então, as mesmas pessoas conhecendo quem você é, o trabalho de consultor você tem que calibrar um pouco menos no início para você ganhar espaço. Uma vez ganhando espaço, que foi o que eu comecei a fazer depois, eu comecei a dar uma calibradinha um pouquinho ajustado para o que eu acreditava lá desde o princípio. E eu continuei fechando meus negócios. Então foi mais ou menos esse processo que eu fiz. Top, sensacional. Para quem chegou agora, eu vi que teve gente que chegou agora, depois assiste a live, que ele acabou de dar uma dica que é extraordinária. Como que você pode formar o teu preço para oferecer a consultoria? Mazur, conta para nós aí dessa tua trajetória como consultor, algum case que você trabalhou, né, qual foi o projeto mais desafiador ou que mais inspirou, algo que vale a pena compartilhar com as pessoas? Eu não posso abrir a empresa, mas eu acho que o mais legal foi até o tema. Foi sobre uma empresa que ela não atuava, uma empresa já era até grande. Né? Eu trabalhava com média, mas essa empresa veio me procurar, que é uma indústria, na verdade, que eles faziam, só atuavam com determinados tipos de papéis e eles tinham um maquinário para fazer fralda geriátrica e não atuavam disso. E queriam, do nada, queriam atuar. E aí as perguntas eram básicas. Qual que é o tamanho desse mercado? Mas será que vale a pena atuar nesse mercado? Mas quantas empresas existem nesse mercado? A gente é mais forte no sul. Sudeste também é importante, mas assim, a gente vai concorrer com quem regionalmente? E a precificação que existe, a gente conseguiria praticar? E várias perguntas. Então foi um trabalho que começou devagar, foi um trabalho que eu comecei mapeando tamanho de mercado, tendência de mercado, quais eram os players,
os diversos tipos de fraude, que eles também não sabiam isso. Né? Eles imaginavam, apesar de ter maquinário lá na empresa, eles não sabiam os diversos tipos que tinham surgido do produto. Então, mapeei tudo isso, o posicionamento de preço dos principais, quem eram os principais concorrentes, quem estava por trás, quem era de qual grupo, né? Porque às vezes tem uma marca desconhecida, mas ela faz parte de uma empresa tipo Johnson Johnson. Então, quem estava por trás, isso é importante saber, precificação média e os principais canais. Então, comecei assim, ó, essa foi minha primeira entrega. Ó, esse é o estudo. Então, eles degustaram aquilo, gerou um debate interno que poderiam surgir outros estudos a partir daquilo. E aí morreu. Aí passou 1 mês, 2 meses, bateram na porta de novo. Escuta, a gente quer entender melhor esses consumidores. Dá para fazer uma pesquisa direto com eles? Vamos investigar, né? Eu fui atrás, fiz proposta. Aí identifiquei, então, que existem uma grande parte, e as pessoas elas têm vergonha de poder ter que usar isso. Então, como que eu ia investigar isso também? Né? Então, existe também uma série de pessoas que têm uma idade média, adulto médio, de 30 a 45 anos e que precisam usar por uma série de razões. Então, os métodos de pesquisa foram diferentes. Eu foquei muito em cuidador, quando for de idoso. Então, o cuidador que sabe exatamente reação alérgica, qual não é reação alérgica, que tipo de fralda é melhor, muito melhor do que o próprio usuário. Então, eu mapeei tudo isso, daí consegui identificar a árvore de decisão, os caras escolhem qual marca por quê, qual o impacto, o peso do preço, e aí foi desenhando todo o processo até chegar até numa recomendação de fralda geriátrica para os caras, e eles acabaram lançando, inclusive. Caramba, você vê assim, né? Olha a diferença de perfil. Perfil DISC, já fez perfil DISC? Várias vezes. Qual que é? CD ou DC? Cara, se eu te disser que eu não lembro, mas eu que já fiz disso muito, fiz muito. Eu acho que você tem um perfil cesaço, cara. Detalhista. Cada detalhe no processo importa. Impressionante, tá louco? Pessoal, nós estamos indo para uma reta final. E, Mazu, nessa semana agora, a gente está trazendo um pouquinho também a visão de algumas pessoas, comparando coaching e consultoria. Ser coaching e ser consultor. Na tua ótica, pela tua experiência, qual é a diferença? Qual é o papel de cada um? É bem diferente, né? Porque Mas tem muita gente que me faz a pergunta seguinte: Gustavo, eu sou coaching, mas eu quero ser consultor. Aí eu falo, olha, o buraco é mais embaixo. Mas para não ficar só na minha opinião, vamos oxigenar as ideias. Qual que é a tua visão de diferença entre um e o outro? E se a pessoa que é coach, né, por exemplo, com uma pergunta dessa, se você acha que ela tem perfil para ser consultor? Uma coisa não tem relação com a outra, eu acho assim. Pode ter pessoas que podem ser coaching e consultores, mas não tem, assim, até coaching tem uma formação específica para isso. Infelizmente, é uma profissão muito séria, é uma profissão legal, bacana, séria, que tem metodologia científica para atuar como coaching, e que infelizmente banalizou, né? Virou um negócio assim que o palpiteiro pessoal virou coaching, infelizmente. Mas coaching é um negócio muito sério. Tem até institutos sérios que fazem a formação de coaching. Mas eu vou começar pela consultoria, que consultoria, assim, eu tenho experiência, eu tenho especialidade, eu tenho uma vivência que eu vendo. É isso que o consultor faz. E eu analiso, eu diagnostico uma corporação, uma organização, uma empresa, e a partir disso eu faço recomendação, um plano de ação, eu atribuo um trabalho para que a empresa faça. Ela me pagou para que ela ouvisse o que fazer. E eu faço isso. Então, assim, eu escuto, analiso, diagnostico, avalio, faço recomendação 1, 2, 3. Se quiser fazer a 1, você vai acontecer isso, a 2 é isso, a 3, o investimento é X, Y, Z. É isso. Então, eu avalio a empresa, a corporação. O coaching, ele ajuda o cara, primeiro, ele trabalhar a pessoa, o ser humano, né? E ele ajuda o cara, através de metodologias, a identificar quais são as fraquezas que ele tem, como que ele pode diminuir isso e quais são as fortalezas para que ele possa desenvolver e desempenhar um papel muito melhor, né? Para que ele possa atuar de uma maneira muito mais efetiva.
Então, basicamente, na minha visão, são essas duas diferenças, né? Boa, e eu até reforço o seguinte, eu falo para as pessoas que são, em alguma proporção, mesmo que mínima, eu acredito que todo consultor, ou a grande maioria, tem que ter alguma pegada um pouquinho de coach, porque você vai ter que trabalhar com pessoas, né? Conseguir fazer com que essas pessoas se movimentem. Então, se você não entende pessoas, esquece, você pode ter uma metodologia, mas ela não vai ser aplicável. Por um outro lado, a parte do coaching para ser consultor, se você não tiver um conhecimento específico de alguma coisa, uma experiência prática daquele mercado, na minha visão, não funciona, não se sustenta. Mas Porque você vai vender o quê, né? vai vender o quê? Né? Uma das ideias que, né, eu comentei contigo em outra oportunidade, que 90% das pessoas que pretendem entrar no mundo da consultoria ainda estão trabalhando como CLT. Né? E você participou, apesar do teu processo ter sido mais brusco, quais seriam sugestões que você pode trazer para essas pessoas que têm um conhecimento, né, prático, teórico, que têm uma experiência e que enxergam a consultoria como uma possibilidade, mas ainda estão naquela seguinte, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, não, eu estou acostumado, né, estou confortável nessa cadeira de uma CLT. Pela tua experiência prática, o que você poderia compartilhar com as pessoas? Tem uma frase que eu gosto de falar normalmente, que é o seguinte, eu vou devagar porque eu tenho pressa. Que é o seguinte, vá devagar. Cara, se você tem uma expertise e você acredita nela, né, você vai começar a desempenhar um trabalho como consultor, você vai começar, não saia do CLT, assim, largue tudo e vá. Você vai começar a trabalhar em dobro, cara. Você começa a trabalhar de dia para a empresa e vai trabalhar à noite como consultoria e finais de semana. Né? Essa é a pegada. Mas eu não quero, é muito difícil. Então esquece. Porque assim, você tem que ver se você, inclusive, se a sua crença, se seu conhecimento ele é vendável. É o que as pessoas estão querendo, é o que as pessoas precisam. Né? Você tem que aplicar aquilo na prática. Então, você começa a ganhar corpo. A partir do momento que aquilo começa a consolidar, que você começa a errar, que você começa a ajustar, que você começa a ganhar corpo, você começa a perceber que na prática o que funciona e o que não funciona, os caminhos que você tem que adotar, e aquilo começa a crescer, a ganhar corpo, você vai chegar no momento que você vai ter que decidir. Você vai ter que... Risco sempre vai ter. Então, se você chegar a esse ponto, fazendo dessa forma, chegar a esse ponto de ter já assim, cara, agora eu acho que eu vou ter que decidir. Ou você daí larga a consultoria, né, e permanece no CLT, ou você faz ao contrário. Mas vai chegar daí um momento que você vai ter que fazer isso. Mas o processo, o faseamento, para mim, é esse aí. Né? Especialmente nos dias de hoje, cara, não tem porquê. Se você ainda está, você está atuando, você de repente largar tudo para fazer, a não ser que você tenha um estofamento financeiro muito grande que te garanta por muito tempo. Cada caso é um caso, mas de uma maneira bem geral, eu recomendaria isso. Né? Um passo de cada vez, né? Também se Exatamente. chega, como o Geraldo gosta de falar, corra riscos calculáveis. Corra riscos Exato. calculáveis. Exatamente. Mas, para a gente ir fechando, eu sempre, né, na última, não é nenhuma pergunta, é mais um pedido, eu peço para que o convidado deixe alguma frase que te representa, que simboliza, que te acompanha durante a tua trajetória profissional. E de antemão, quero fazer duas coisas. Primeiro, pessoal, amanhã a gente vai ter conosco aqui na live a Denise, diretamente lá de Maringá, que ela vai falar de uma coisa que é uma das coisas mais importantes para você, é a tua imagem. Então, ela vai falar um pouco sobre a imagem pessoal e como que você pode prezar em relação a isso. Isso amanhã, a partir de 1 hora. Segunda coisa é para você, meu caro. Eu quero te agradecer mais uma vez. Desejar tudo de bom e do melhor. E te falar que você faz a diferença na vida das pessoas e na vida das empresas. Então, tamo juntasso. Se você precisar conversar comigo, e vai lá, tá contigo. Valeu. Pode contar comigo também sempre. Bom, uma frase, eu diria especialmente para o empreendedor, mas isso vale para qualquer pessoa. Né? Mas assim, seja o advogado do diabo do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Não se emocione com as suas crenças. Tá? É muito comum, de novo, eu vi isso muito nas startups também, nas mentorias.
a pessoa fica cega, míope com a crença ou com o tesão que ela tem pelo negócio. Isso é essencial. Você precisa ter tesão, você precisa acreditar no que você está vendendo. Só que pense em vários cenários na sua mente. Faça o advogado do diabo sobre o que você está vendendo, falando, negociando. Veja em várias perspectivas. Seja o maior crítico, de uma maneira construtiva, mas seja o maior crítico de você mesmo. Tá? É isso. Meus caros, muito obrigado a todos que estiveram aqui junto conosco. Mazur, sucesso, até daqui a pouco. Valeu. E uma boa tarde para nós. Tamo juntos, Valeu, gente. um abraço, obrigado, gente. Valeu.